grande. E ele ali que tem que liderar as pessoas, porque na verdade ele está ali para liderar que as pessoas tragam o resultado, né? E como ele começa a ser um líder, ele vai para o operacional. Eu acho que muda muito, né? Aí a equipe já vê isso também, né? Que tá fazendo o papel. Então, não vê como ele como um líder, né? Exato. Como o líder ele tem que se dar com conflito no ambiente, que acontece muito, sabe? Que é uma realidade no ambiente. Pressão e conflito no ambiente corporativo. Como esse líder ele precisa estar preparado? Quais as habilidades que ele tem que ter, habilidade técnica e comportamental para lidar com conflitos? Primeiro a gente tem que entender a origem do conflito. Sim. Se é uma divergência de opinião ou se é um conflito entre pessoas mesmo, né? Então, divergência de opinião, a gente coloca todo mundo ali, vamos ver que é o mais adequado. Sim. Em alguns momentos o líder vai ter que dar a palavra final, então vai ser essa decisão em ponto. Mas isso é fácil de contornar. Mas quando eu estava fazendo gestão de equipe, eles até brincavam falavam que eu podia estar longe, que eu ouvi o que estava acontecendo. Ficar atento aos pequenos Sim. detalhes. Então, às vezes, você vê uma pessoa, um colaborador fazendo algum comentário num formato meio de sarcástico, de deboche. Sim. Isso aí você tem que cortar na hora. Porque isso só vai virando uma bola de neve. Isso daí, quando você fala cortar na hora, chama essa pessoa pegar e falar assim, não quero esse tipo de comportamento. Tipo aqui, né? Exato. Então, ficar atento a pequenos sinais é fundamental para que esse conflito não venha a ser um problema muito maior, que Sim. geralmente nasce da divergência de opinião. Sim. Mas as pessoas, como eu falei, as pessoas têm dificuldade em ter conversas difíceis. Elas têm dificuldade de sentar frente a frente. Elas têm medo? A gente pode insegurança, medo. Mas isso é da pessoa. É da pessoa. E como e às vezes ela nem sabe que tenha isso, porque isso tá realizado já, assim, enraizado nela referente à educação, a como ela cresceu. Tudo isso. Tudo. Então, por isso que eu falo assim, é isso, ela vai estudar isso. É autoconhecimento. Um autoconhecimento. Exato. Porque eu preciso entender por que eu estou reagindo daquela forma. Entendi. Né? Porque quando a gente fala assim, eu preciso entender por que está havendo aquele conflito, você começa a entender as pessoas, se ela não entende por que ela reage daquele jeito, é entender assim, chamar a pessoa para conversar e por que você não conversou isso com o fulano? Isso pode chamar gatilhos? Que às vezes quando a pessoa Sim. tá é igual numa consulta, eu tô passando com um profissional, vou falar um psicólogo, psiquiatra, e tem uns gatilhos, então ele tá ali fazendo esse acompanhamento, mas existe os famosos gatilhos. Será que dentro do mundo corporativo não tem esses gatilhos que alguém falou alguma coisa, vamos supor, irritação, nervoso, ansiedade, porque ouviu uma palavra e já assimila aquilo que já está dentro dele, né? E como a empresa pode ajudar esse profissional, sendo que ele já está... Ele está aí naquele cargo de liderança, ele precisa liderar, mas ele tem essa questão. E alguém precisa perceber isso nesse líder, porque você falou, tem um superior a ele. Então precisa entender, precisa trabalhar isso no colaborador, não? Eu falo que o principal gatilho é alguém falar que o seu setor fez alguma coisa de errado. Ou falar que o seu serviço não foi feito corretamente. As pessoas, elas têm muita dificuldade de olhar para processo. Sim. Então, elas acham que quando eu estou falando que você fez um processo indevidamente, né? Não da forma como foi preparado, a pessoa leva para o lado pessoal. Então, assim, ele está falando que eu errei. Eu errei, né? Exato. Então, eu falo isso como um mantra. Eu falo que só é culpa do colaborador se ele fez de propósito. Sim. Então, se ele foi lá, riscou um fósforo, ou jogou álcool no chão e botou fogo na empresa, é culpa do colaborador. Agora, se ele teve que executar um processo e errou, alguma coisa nesse processo não está certo. Mas será que a empresa se preocupa com isso? A empresa se preocupa com o resultado, ele né? Quer o resultado, mas cabe o líder, diante de uma não conformidade, diante de algo que saiu daquilo que estava previsto, entrar na causa raiz, entender e corrigir. Certo. Então, quando a gente fala de conflito e tudo mais, isso eu sempre deixo bem claro, na mentoria eu falo muito isso. Quando você tiver que falar de um processo que não deu certo, deixa claro para o colaborador que o problema está no processo. Certo. Não é nele.
Tá? A não ser que, de novo, a não ser que o colaborador tenha feito de propósito. Mas se eu tenho um processo para ser seguido e por algum motivo esse processo não foi seguido, alguma coisa está falhando. Seja na informação que o colaborador está recebendo, seja no processo que não está claro, não está bem desenhado. Então, alguma coisa no processo em si precisa ser corrigido. E quando vem o problema, a questão, o erro tá de cima para baixo. Na hierarquia, o que fazer? Aí te pede lá te passa lá um processo e te coloca lá, não, você é responsável e chegar e lá os superiores, ele vai cobrar aquilo, mas não foi erro, não foi dele, dessa liderança, o erro de lá. Mas como assumir, né, como se comunicar, como você fala, não foi o problema, foi durante o processo. Uhum. Então, como que esse colaborador ele vai, essa liderança, né, vai se colocar, né, de uma forma que, né, respeitosa, tudo ali, mas ele vai defender o ponto de vista. Ele viu que o erro não foi dele, né, do processo. Como é que ele vai se colocar? Dados, fatos e argumentos. Dados, fatos e argumentos. Só que a gente precisa entender assim. A gente tem a liderança estratégica, certo, que é a diretoria. A diretoria vai definir para a gente qual é o caminho que a gente tem que percorrer, sim, qual é a estratégia do negócio. O tático, que é onde se encontram as lideranças, ela precisa definir como eu vou chegar nesse resultado. Sim. Então, dentro dessa função tática, dessa liderança tática, é função da liderança ir corrigindo os processos que não estão, sim, adequados. Tá? Então, não é função de quem está acima, certo, é função da liderança. Certo. Se precisa de uma autorização, eu até falo que tudo aquilo que envolve dinheiro a gente precisa subir, sim, a não ser que a gente tenha um budget pré-definido. Sim. Mas, na prática, a gente precisa pedir autorização. Sim. Mas na hora que eu precisar pedir essa autorização, primeiro, eu preciso ter claro exatamente o que está acontecendo e por que eu preciso dessa mudança e saber comunicar isso. Sim. Né? Isso então, ele precisa, então o líder ele deve ter isso, que ele precisa se comunicar de uma forma adequada, né? Isso. E acima, quanto mais a hierarquia sobe, mais são números. Sim, são números, são resultado, números, né? E saber comunicar o que você precisa. Sim. Então, tem que ser objetivo. Eles não têm tempo para ouvir toda a história do que aconteceu. Que hoje ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo. De conversar, sentar, tudo tá já olhando no relógio, se vai fazer uma reunião já tem um tempo para iniciar. Não, vai tentar uma reunião com o nível de diretoria para ver se fica lá não esperando. Tem, né? Não tem. Não, eu quero falar com o diretor, mas como você vai ter acesso ao diretor? Né? Tem toda uma hierarquia, a gente sabe, mas não, eu preciso falar com ele, porque não, você tem que esperar o tempo, né? E ter muito claro os indicadores do negócio, isso é fundamental, porque isso também já é uma forma de conseguir transformar esses dados numa informação sensível a ponto deles querer realmente mexer, entende? E saber identificar quais são os indicadores corretos, porque até isso precisa tudo, né? Porque muitas vezes você define um indicador que não está dizendo nada, que não está impactando em nada esse negócio. Não entende, não tem um entendimento daquele indicador, quer mostrar algo, mas não tem sentido, né? Exato. Agora, me fala o seguinte, eu vi que você gosta de livros, eu estava vendo uma foto sei lá, aquele monte de livro. Você pode falar para quem está na liderança ou está buscando, né, se desenvolver para a liderança, citar 3 livros assim que é de extrema importância para quem quer ser líder, quem já está na liderança? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso é fundamental em qualquer nível de liderança. Sim. Né? A gente saber como as pessoas funcionam na questão de comunicação. Isso é uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Sim. Porque isso é fundamental para a gente conseguir chegar numa forma sim. correta de se comunicar. Sim, sim. A liderança, a gente precisa ter uma consciência. Quando eu falo de perfil comportamental, saber entender essa parte do ser humano, eu preciso entender que até minha forma de comunicar com cada um muda. Muda, né? Cada um tem um jeito, tem uma forma de falar. Então, por exemplo, quando eu falo de perfil executor, eu estou falando de uma pessoa que é muito objetiva. Não adianta eu querer contar a teoria para ele. Ele quer saber como eu faço, quando eu faço e quando que eu entrego. É isso que a pessoa precisa saber. Só que esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele vai te dar uma direção de você já criar conexão com qualquer pessoa no momento que você precisa se comunicar. Então, você já facilita. Quando você está frente a frente com uma pessoa pela primeira vez,
o primeiro impacto, Sim. né, faz diferença. Sim, sim. Então, saber você ganhar a pessoa ali nesse primeiro impacto é fundamental. Então, esse livro ajuda muito com relação à parte de comunicação Dica logo no maravilhosa, começo. hein? Isso. Então, esse é um... É um dos livros que você indica. Isso. Tem mais algum que você também considera importante para quem está na liderança, para quem está se desenvolvendo para ser líder? Tem mais alguns dois livros que você pode falar? Ó, esses daqui também, dois livros que eu gosto. Você costuma livro de cabeceira, assim. O Líder se serve por último. O livro se serve por último. Isso é um livro assim que eu acho muito bacana, que mostra realmente que, principalmente as pessoas que estão num cargo de liderança a primeira vez, que são os chefes, né, até eles entenderem, até eles se desenvolverem, eles acham que são os colaboradores que têm que servir ele. Os liderados. Ele acha, sim. Exato. Muda, né? Então, assim, vem a nós no meu reino, entendeu? É a minha vontade, né? Exato, faça a minha vontade. Exato. Então, esse livro dá um norte muito, muito bacana para esse... para esse líder, né? Recém-possado, digamos assim. Entendi. E um terceiro, eu não vou dar um título, Sim. mas assim, buscar livros que falem sobre perfis comportamentais. Perfis comportamentais. Isso. Por quê? Como eu falei, saber se comunicar com cada perfil de colaborador é fundamental. Você vai ter vários livros que falam de teoria de liderança. Sim. Tem um livro que eu gosto muito também, se eu não me engano, o título assim, é Os Primeiros 90 Dias, que são os primeiros 90 dias quando você vira líder, sabe? Assim, que eu acho muito bacana, porque vai dando uma noção em diversos níveis de liderança, porque existem diversos níveis de liderança. Então, ele dá um overview para você de como que você tem que trabalhar em cada nível de liderança nos primeiros 90 dias que você assume cada nível, né? Eu acho isso bacana, mas isso vai trazer muita teoria para você, mas eu acho que qualquer livro que fale de perfil comportamental é fundamental. Sim. Eu vou deixar mais um também, que é Descubra o Seu Porquê. Descubra o seu porquê. Porque também aprender a trazer propósito para a equipe, isso também facilita. Então, eu tenho essa questão do como fazer amigos influenciar pessoas, e o líder se serve por último como, assim, indispensáveis, né? Mas é tanta coisa na liderança que você precisa aprender. Mas como eu lido com liderança humanizada, eu foco bastante nisso. Entenda de pessoas. Comece a entender. Comece a entender pessoas.